E aí, gente, sejam muito bem-vindos a mais uma live do 6 em 7. Para você que vai assistir gravado pelo YouTube, uma boa tarde, boa noite para você. E bom dia para você que está comigo aqui. Vambora que hoje é um grande dia. Hoje é um dia pra gente realizar sonhos, pra gente realizar aquilo que tá no nosso coração e tocar o terror, né? Como sempre. Bom dia, turma. Hoje a gente vai falar aqui sobre sonhos, perseverança. Sonhos e perseverança. É o que tá no meu coração, é o que eu vou falar aqui pra vocês. Bom dia, bom dia, bom dia. Eu já vou começar falando aqui. Antes de eu entrar num assunto sobre perseverança e sonho e fé, enfim, eu postei ontem uma foto de uma idosa e da criança no espelho. Todo mundo eu acho que viu. Bom dia, bom dia. Todo mundo eu acho que viu, né? Da idosa e da criança no espelho. E eu fiz uma reflexão depois nos stories sobre essa criança, sobre essa idosa no espelho. De que a gente recebe sonhos, a gente tem sonhos pela parte de Deus. Deus nos dá sonhos. Aí, pelos acontecimentos da vida, a gente acaba desistindo desses sonhos. A gente acaba não realizando aqueles sonhos por conta de várias coisas. Crenças limitantes, que são coisas que foram ditas a você. Pessoas dizendo que esse sonho é alto demais, que você não é capaz. Desculpas que você dá, procrastinação, perfeccionismo. Ou seja, tem um sonho e muitos fatores que atrapalham esse sonho se realizar. Mas a gente tem que saber lidar com isso. Foi a live que eu fiz sobre inteligência emocional. Quando a gente sabe lidar com essas coisas que tentam paralisar e tirar a gente do propósito, quando a gente sabe lidar com isso, aí a gente prospera, a gente governa. E aquela foto daquela mulher mexeu muito comigo do espelho, porque hoje a gente tem oportunidade, todos os dias a gente tem oportunidade, mas especificamente hoje, porque o amanhã é incerto. Mas hoje a gente tem uma oportunidade de tomar uma decisão, de fazer diferente. Ou seja, todos nós tem que pensar o seguinte: pô, daqui 10 anos eu quero olhar como pra mim? Eu quero olhar como um realizador ou quero olhar como um fracassado que eu não dei o meu melhor para conquistar aquilo que está no meu coração? A gente tem que olhar dessa forma, porque se a gente não tiver ambição, a gente não chega em lugar nenhum. Então você tem que olhar para você hoje, ver as decisões que você está tomando, as atitudes que você está tomando, as pessoas que você está andando, os ambientes que você está frequentando, o que você está fazendo, porque tudo isso vai te levar ao futuro. Ou seja, tudo que você fizer hoje vai ser o reflexo do futuro. O que eu sou hoje é o reflexo de 10 meses atrás. O que vocês são hoje é o reflexo de um ano atrás. É o reflexo da sua vida inteira. Aí você tem que se fazer uma pergunta, você tem que se perguntar. O que eu estou fazendo hoje vai me tornar uma pessoa como no futuro? Perante as decisões, os ambientes, as pessoas, tudo que eu faço hoje, tudo que eu tenho hoje, a pessoa que eu vou ser no futuro, ela vai ser de que jeito? Ela vai ser realizadora ou ela vai ser como a mulher da foto lá, que vai pedir perdão por não ter dado a vida que ela merecia? Aí a gente tem que se perguntar isso todos os dias, porque querendo ou não, isso faz a gente acordar para a vida. Porque às vezes a gente está vivendo no automático e precisa de um tranco. E uma foto dessa muitas vezes é um tranco, como pra mim foi. E, cara, energia. Tava pensando aqui, eu tô convivendo com pessoas que tem muita energia. Ó, sexta, eu dormi 4:30 da manhã, sexta-feira. Sábado, dormi 1:30, acordei 7 e pouco, 8 horas.
E ontem fui dormir 1h da manhã, acordei agora. Acordei agora não, né? Acordei pra fazer a live, 6 horas. João, de onde que vem tanta energia? Eu tenho um propósito. Eu tenho um motivo pra fazer essa live. Então esses motivos que me movem. Não a motivação se eu vou acordar feliz, se eu vou acordar motivado ou não. Porque é sempre assim, velho. É sempre assim. Um dia anterior, uma noite antes do anterior, você tá... Quem já sentiu isso? Bom dia, meu irmão. Quem já sentiu isso? Por exemplo, na noite anterior tá animado pra fazer tudo que tá no coração, aí acorda no dia seguinte todo borocochô. A motivação não vai acordar com você, só que quando você tem um motivo, cara, você tira energia da onde não tem. A minha energia, ela vem do alto. A minha energia vem de Deus, porque o propósito que eu tenho é de Deus. Então a minha energia vai vir dele. Ele que vai mandar energia pra mim. Então, saiba encontrar os motivadores certos pra você. Saiba ter motivadores. Por exemplo, eu quero, sei lá, eu quero acordar cedo pra correr. Tenha um motivador já preparado pra você. Tenha algo que te motiva. O que te motiva hoje? O que você faz assim que te deixa muito animado, feliz? O que você escuta que deixa animado, feliz? Saiba usar as ferramentas. Se você quer acelerar o processo. E tem aqui um versículo, Tiago capítulo 1, versículo 3. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Ou seja, é o que eu ando falando muitas vezes, que tempestades, dificuldades e crises, elas são necessárias para provar a nossa fé. Provar a nossa fé, porque Deus coloca sonhos em nós. Deus coloca sonhos. Só que para a forma dele testar a gente é nos colocando à prova, provando a nossa fé. Por isso que nem sempre é o diabo que te coloca lá no deserto e nem sempre é Deus que te coloca no palácio. Se você ter essa percepção de consciência de que são testes e você tem que se agarrar nele para vencer esses testes, aí você persevera. Aqui está escrito. Pois vocês sabem que a prova da fé produz perseverança. Ou seja, quando você é provado, que você é ensinado a persistir, a perseverar. Então, muitas das vezes você quer aumentar a sua fé com Deus, eu sou prova viva disso. Eu pedi muitas vezes para Deus, aumenta a minha fé. E cada vez que eu pedia, mais problemas aconteciam, mais crise eu passava, mais dificuldades eu passava. Para quê? Para testar, para provar a minha fé. E fazer eu ter maturidade espiritual para lidar com isso. Então, tudo que acontece, por exemplo, você tem um sonho. E para esse sonho se realizar, você vai ter que trilhar um longo caminho. Esse longo caminho muitas das vezes vai ser árduo. Vai aparecer dificuldades, vai aparecer crises, tempestades. Mas conforme você for passando por essas crises, mais maturidade você vai ganhando, mais autoridade você vai ganhando, mais crescimento você vai tendo. Então, quanto mais problemas você conseguir resolver, melhor você vai ficar em resolver outros problemas. Ou seja, seu sonho vai se realizar muito mais fácil. João, você está falando aqui para eu ter problema toda hora? Não, eu tô falando para você saber resolver problema. E entender que nos problemas, nas crises, nas tempestades, nas dificuldades, elas são necessárias para você crescer e para você perseverar a sua fé, porque a prova produz a fé. É isso, é você entender e resolver. Só isso. Entenda e resolva. E outra coisa, caramba, isso aqui veio na hora certa. Eu nem li esse versículo aqui, eu acabei de ler aqui agora com vocês. E não nos cansemos de fazer o bem. Isso em Gálatas capítulo 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Ou seja,
A lei da semeadura e da colheita. Tudo que você plantar, você vai colher. Tudo. Tudo, 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 tudo. Isso é uma lei bíblica. Tudo que você planta, você colhe. Tudo que você planta, você colhe. A colheita, ela pode não ser obrigatória, mas o plantio pode não ser obrigatório, mas a colheita você sempre vai colher. Como assim? Às vezes você faz algo, não por obrigação, mas você fala uma palavra errada para uma pessoa, você vai colher isso um dia. Então isso é certo. Tudo que você plantar, você vai colher. Tanto semente positiva, tanto semente negativa. Se você plantar semente negativa, você vai colher frutos negativos. Se você plantar sementes positivas, você vai colher frutos positivos. Então, saiba o que plantar e tenha isso em mente. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Ou seja, aqui está falando para a gente nunca se cansar de fazer o bem, ou seja, sempre plantar coisas boas, sempre semear coisas boas nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias e no próximo, sempre plantar coisa boa. Pois no tempo próprio colheremos, ou seja, não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Então a gente planta e o plantio e a colheita ela é certa, ela vai vir uma hora. Então você planta o bem, você faz o bem em todas as áreas da sua vida, que uma hora a colheita ela vai vir. No tempo próprio colheremos. Porém tem um negocinho aí, se não desanimarmos, ou seja, se nós perseverarmos. Se a gente plantar, presta atenção, se a gente plantar, entender que daqui a um tempo nós vamos colher, se nós perseverarmos, ou seja, independente de crise, de dificuldade, de tempestade, de pessoas querendo tirar a semente da terra, de tudo, a gente perseverar e ter a consciência de que esse versículo aqui vai se cumprir, pronto. Você planta, você persevera e você vai ter a colheita. Então, às vezes, tem um sonho guardado bem aí dentro que você tem de realizar algo que você sempre quis realizar. É um sonho aí que tá aí. Só que às vezes você desistiu desse sonho porque pessoas falaram que esse sonho é alto demais. Você às vezes tem crenças limitantes, como não tenho dinheiro para realizar, eu não consigo, não posso. Só que tudo isso são crenças. Nada disso é real. Quem te falou que você não pode? Quem te falou que você não tem dinheiro? Nada disso é real. Problemas são resolvidos. Então isso aqui é para você reviver, como eu falei no story ontem, reviver, perdoar e recomeçar. Se perdoa, recomeça e revive esse sonho aí para começar a viver ele. Como eu te falei, você tem uma oportunidade hoje de você realizar aquilo que você tem para realizar, chegar lá no futuro, olhar para o espelho, que é você mesmo, e olhar para aquela criança e falar: você teve a vida que você merecia. Ou eu não estava te dando a vida que você merecia, porém eu acordei, tomei a decisão, perdoei, recomecei, revivi. Agora você tem uma oportunidade de ter uma vida top. Então você tem a decisão todos os dias de você chegar lá no futuro e pensar o que você quer falar para a criança interior lá naquele espelho. O que você quer chegar para ela e falar. Então tenha essa percepção de que não se cansa de fazer o bem, planta o bem, que no tempo certo vocês irão colher, nós iremos colher, se nós perseverarmos, se nós persistirmos nesse sonho. Ou seja, independente de tudo, a gente está ali caminhando para aquele sonho. Está ali caminhando perante aquele sonho, em direção àquele sonho, em direção àquele propósito. Em direção àquilo que que tá no nosso coração. Então, se você tem um sonho hoje, que muitas das vezes
não acha impossível realizá-lo. Entenda que tudo é possível naquele que crê. Só que você precisa crer e você vai ser colocado à prova. Quanto mais você crescer, quanto mais você evoluir, quanto mais você ter consciência das coisas, mais problemas você vai enfrentar. Por exemplo, quanto mais conhecimento, tem uma frase que diz, quanto mais conhecimento, maior a responsabilidade, se eu não me engano. Mas quanto mais conhecimento você tiver, maior vai ser a responsabilidade que você vai ter. Por quê? Porque você vai entender coisas que as outras pessoas não entendem. Então você vai ter que ter uma responsabilidade sobre isso. Então o que você faz para realizar seus sonhos? Tenha consciência de, primeiro passo é ter a consciência de que é possível realizar, é crer, é acreditar. Primeiro passo. O segundo passo é você ter o conhecimento para você alcançar esse sonho. E o terceiro passo é fazer, não tem segredo. Resolver os problemas que tem para resolver e fazer e realizar. Então tá na hora de você reviver aquele sonho que tá aí dentro. Na hora de você recomeçar ou se perdoar se você um dia saiu dos trilhos. Se você saiu dos trilhos, tá na hora de puxar a manivela lá do trilho e voltar pro trilho de novo. Tá na hora, chegou o dia, é hoje. Não tem amanhã, não tem depois. Então chegou o dia de você reviver aquele sonho seu, de você recomeçar aquele sonho, de você se perdoar por ter deixado esse sonho de lado. Por que se perdoar? Porque quando você se perdoa, você vai se curar e você vai se libertar. Ou seja, você vai dizer bem assim pra você: eu me perdoo e eu tô apto a realizar tudo aquilo que eu quero de novo. Recomeçar é recomeçar, você vai recomeçar. Reviver é você trazer algo que está morto para a vida. Então você vai trazer aquele sonho que você saiu dos trilhos para fora de novo. E vai realizar esse negócio. Olha, em Tiago capítulo 1, versículo 2 até o 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Eu falei isso tudo aqui, eu nem li esse versículo aqui. Agora que eu tô lendo. Eu nem li isso aqui, agora que eu tô lendo. Ou seja, tá vendo como que... Cara, olha isso. Vou ler de novo. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Ou seja, tá passando por provação, tá passando por dificuldade, por tempestade, considera isso motivo de alegria. Por quê? Por quê? Por quê, João? Porque vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Quanto mais você ser provado, quanto mais você passar por coisas, mais você vai perseverar, mais você vai persistir, mais você vai crescer, mais você vai ter maturidade, mais sua fé vai ser aumentada. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Cara, esse versículo aqui é top, eu nunca tinha lido esse versículo. Massa demais. Ou seja, nas dificuldades, nas tempestades, nas crises, enfim, na provação, vou usar o termo só provação, aí engloba isso tudo. Na provação, é aí onde a gente tem que se apegar mais a Deus. Por que a gente passa por provação? Porque muitas das vezes Deus ele nos coloca lá, ele nos permite passar por certas provações para a gente aumentar a nossa fé e buscá-lo. Porque infelizmente muitas pessoas só buscam a Deus quando estão por problemas ou por provações. Então Deus permite a gente passar por essas coisas para a gente justamente buscar Ele.
Então aqui vai uma sabedoria para sua vida. Não busque Deus apenas nas provações. Busque em todos os dias, em todos os momentos, em toda hora, em todo minuto. Se você buscá-lo, não só na provação, mas também na perseverança, quando você tiver realizado já, quando você já tiver feito aquilo que precisava fazer, busque Ele também. Não só nos momentos ruins, mas em todo tipo de momento, no momento ruim e no momento bom. Busca Ele sempre. E entenda que as provações vão ser o que vão fazer a sua fé perseverar. As provações vão ser o que vão fazer você se tornar maduro. Todo mundo coloca aí, ó, eu sou verde. Por que você é verde? Porque você está um passo só de amadurecer. E as provações que você passa, as crises que você passa, os problemas que você está passando, tudo isso é para você perseverar na fé. Tudo isso é para você crescer na fé. E eu sou prova viva disso. Há 8 meses, vai fazer 9 meses agora que eu tô na caminhada com Jesus, eu tive que passar por muita coisa. Como eu falei, a âncora do passado que tá te puxando todos os dias. Como assim, João? Eu vou repetir para vocês que estão na live, que vocês não estiveram na live se eu não me engano foi sexta que a gente fez. Existe uma âncora que tá presa no seu pescoço e presa lá no passado. Então essa âncora ela fica puxando todos os dias. E qual que é o problema? Qual que é a questão? Essas âncoras, é você que controla essa âncora. Olha isso aqui. Todo pensamento que você der atenção, ele vai frutificar. Todo pensamento que você der atenção, ele vai frutificar. Ou seja, você tem um pensamento hoje, agora. Se você der atenção para esse pensamento, ele vai crescendo cada vez mais. Cada vez mais. Tudo que você der atenção vai frutificar. Você tem que fazer o seguinte: onde eu colocar a minha mão, o lugar vai ser próspero. Onde eu pisar a planta dos meus pés, vai ser próspero. Onde eu pisar, onde eu estiver no ambiente, eu vou levar prosperidade, eu vou levar brilho, eu vou levar luz. Por quê? Deus coloca um manto nos filhos que perseveram, que buscam Ele. Um manto. Por isso que muitas pessoas, por isso que você vê o Thiago Brunet, por exemplo. Ele tem um manto, ele tem um brilho, as pessoas querem escutar ele. Porque Deus coloca um manto nos seus filhos. Para aqueles que perseveram, para aqueles que plantam, para aqueles que têm fé, para aqueles que têm sonhos. E é exatamente isso. Os fardos não são dados, os fardos nos são dados de acordo com a nossa capacidade de suportá-los e carregá-los. É isso aí. A gente vai passar por provações, por crises, por dificuldade, por tudo, problema por tudo. Só que de acordo com a nossa capacidade. Tudo que a gente for colocado à prova, a gente vai ter a capacidade de realizá-lo. Olha isso. Tudo que nós fomos provados por Deus, ou seja, todos os problemas, provações que a gente passar, nós vamos ter capacidade de suportar e carregá-los, porque Deus nos dá o fardo de acordo com a nossa capacidade. Só que qual que está o problema? A gente tem crenças limitantes que impedem a gente de passar por esses fardos, passar por esses problemas. Como a crença de que a gente não é capaz, alguém falou que você não é capaz, as desculpas, ou seja, tudo aquilo que faz você ficar paralisado hoje, te impede também, te atrapalha de você carregar aquele fardo. Se você se libertar disso, se perdoar dessas desculpas, dessas procrastinações, desses negócios que ficam atrapalhando, cara, vai se tornar muito mais fácil a caminhada. Quando você se liberta disso, quando você se cura disso. É difícil, é óbvio que é difícil, não vai ser fácil. E outra, treina sua mente, olha que louco. Eu falei a palavra difícil, eu já dei
uma coisa no meu corpo. Porque eu treinei o meu cérebro pra toda vez que eu falar a palavra difícil ou alguém falar, eu trocar por desafiador. Porque quando você fala que algo é difícil, você meio que já está se diminuindo a não realizar aquilo. Você meio que está falando, caraca, isso é muito difícil, eu não vou dar conta de fazer isso. Mas quando você troca a palavra por desafiadora ou desafiador, você vai entender que aquilo é um desafio para você enfrentar e que se você realizar ou não, você vai crescer com aquilo. Não existe perda. Ou você aprende ou você ganha. Então, leve as dificuldades como desafios. Porque você vai passar pelos desafios para se tornar uma pessoa consolidada, uma pessoa preparada, uma pessoa madura. Então, tem essa percepção aqui. Os fardos são dados de acordo com a nossa capacidade de suportá-los e carregá-los. Tudo que você passa, você tem capacidade de resolver. Tudo. Tudo que você passa hoje, que você passou, que você vai passar como provações, você tem capacidade de resolvê-los. Só que algumas crenças, algumas coisinhas falam que você não é capaz. Só que você é capaz sim, porque isso está escrito na palavra. Isso está escrito. Isso está escrito. Então nós que obedecemos os mandamentos, cumprimos princípios, o pastor aqui costuma dizer, quem quebra princípio, o princípio te quebra. Ou seja, se você quebrar princípio, o princípio vai te quebrar uma hora. Uma hora ele vai te quebrar. Então quem cumpre princípios, quem obedece os mandamentos, quem obedece as leis e quem é fiel e quem persevera, não preciso nem falar o que vai acontecer. Você vai realizar aquilo que você sempre quis. Não deixe de cumprir os princípios. O que está faltando hoje em dia é gente que cumpre princípio, que tem valor, que tem princípio, que tem ética, que tem... Cara, que tem tudo. Porque hoje se perdeu, na verdade se perdeu não, inverteu. Hoje não tem pessoas mais assim. É raro você encontrar uma pessoa com ética, com princípio, com valor. É raro você encontrar pessoas assim. A gente foi numa palestra do Thiago Brunet agora, no sábado, foi um culto de homens, que foi para ensinar a ser homens de verdade. A ser homens que realizam, que cumprem aquilo que tem que ser feito, que não se vitimizam por qualquer coisa, que não se vitimizam por nada, na verdade. E que faz aquilo que tem que ser feito e acabou. Que independente da hora que foi dormir, da hora que tem que acordar, independente do que tem que fazer, é pra fazer, véio. Então isso foi pregado muito lá, de que fazer. É tão simples, só que a gente complica muito. Véio. Romanos 12, capítulo 12, versículo 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Vou encerrar com esse aqui. Alegre-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. O problema das pessoas hoje é ser imediatista. Na verdade, não é um problema. Por um lado, é bom, porque você... Na verdade, é o seguinte. Tem dois lados do imediatismo. Aquele imediatismo que você quer tudo na hora que você quer. E aquele imediatismo de que uma pessoa te deu algo para fazer, já faz agora. Ser uma pessoa imediatista a esse ponto de que você tem uma tarefa, então faz agora. É positivo. Mas agora o imediatismo de você querer tudo no seu tempo, de você, sabe, você tá com o celular assim toda hora imediato, assistir as coisas imediato, não conseguir mais ler um livro, isso já é ruim, já é negativo. Alegrem-se na esperança, ou seja, fique em paz. Esperança. Deus está aqui. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem.
Sejam pacientes na tribulação, na provação e perseverem na oração. Ou seja, se alegrem na esperança, sejam pacientes, se alegrem, sejam pacientes e perseverem. Se você se alegrar na tribulação, sendo perseverante na oração, você vai realizar, você vai cumprir, você vai persistir, você vai conseguir. Ficou claro para vocês que crises, provações, elas são necessárias? Ah, João, você está dizendo que eu vou ter isso? Não sei. Se você quer ser uma pessoa de alto nível, uma pessoa acima da média, uma pessoa com fé madura, você vai passar provação. Ah, João, você está falando que você está profetizando isso na minha vida? Não. Eu estou falando que você tem que ter perseverança, paciência. Não você, nós, eu também. Perseverança, paciência, se alegrar. É isso. Porque quando vier a aprovação, você vai estar preparado conscientemente por conta dessa live aqui, por conta desses versículos aqui. Se eu tivesse escutando isso na época que eu passei pelo toque, pela ansiedade, pelo pânico, eu teria passado por aquilo muito mais fácil. Porque eu entenderia que aquilo era necessário eu passar uma provação para eu me tornar uma pessoa muito melhor depois. Isso é a ressignificação. O que eu acabei de fazer aqui com vocês, inconscientemente, eu nem pensei, foi uma ressignificação do meu passado. Tá vendo? Eu já entendi que eu precisava passar por aquilo para eu me tornar quem eu sou hoje. Para eu ter os pensamentos que eu tenho hoje, para eu buscar o que eu busco hoje. Eu só quis buscar a questão da mentalidade, da neurociência, PNL, inteligência emocional, desenvolvimento pessoal, comportamento humano, isso tudo que eu estou estudando, por conta disso. Um dos motivos foi eu ter passado por essas coisas. Por quê? Porque eu quero entender como a mente funciona. Como o corpo funciona. Porque conhecimento liberta. Quanto mais conhecimento você tiver, mais liberto você vai estar. Um exemplo nada a ver aqui, fora do assunto, é a salsicha. Salsicha é um dos piores alimentos do mundo. Cancerígeno. Salsicha. Se você comer uma vez por semana, você está diminuindo não sei quantos minutos da sua vida. Ou seja, é um dos piores alimentos do mundo. Só que você não tinha consciência ainda. Ou seja, quem aí sabia disso? Se você não sabia disso, você está trazendo a consciência agora. Eu estou te trazendo uma informação, agora você tem que fazer ela virar conhecimento. Ou seja, o conhecimento vai te libertar. Uma coisa que estava te fazendo mal, após você conhecer, você vai se libertar disso. Dessa merda que é a salsicha. Isso é uma merda, velho. Miojo é uma merda. Tudo isso é uma merda pra sua vida. Que diminui a sua expectativa de vida. Olha que doideira. Louco. Então se você come esse trem, para. Agora. Sério mesmo, para aí. Como isso não, vai ser uma merda. Tem anos que eu não como miojo. Salsicha eu não lembro, acho que tem meses. Mas também não vou comer mais. Tudo na vida tem um propósito, é isso. É sobre isso. Então, turma, se alegrem, tenham esperança, persistem, perseveram, tenham paciência, que tudo que você plantou, você vai colher. Fechou? Vou repetir. Se alegrem na provação, tenham persistência, tenham perseverança e persistem, persevera na provação, na dificuldade, que aquilo que você plantou, a colheita ela vai vir no tempo próprio, no tempo de Deus, ela vai vir. Então fique em paz, se alegra, esperança, vai acontecer. O que você plantou vai acontecer.
Fechou, turma? Então vai tocar o terror. Revive os seus sonhos, perdoa, recomeça, revive. E tenha essas palavrinhas aqui que eu falei. Vamos encerrar com esse versículo aqui. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Se você persistir, se você perseverar, tudo aquilo que você plantou você vai colher. Só que na persistência, na perseverança. Top? Deus abençoe a vida de vocês. Tamo junto. Compartilha essa live aí pro pessoal. Vai estar salva lá no YouTube. Tamo junto.